A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus por este momento. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. E neste vídeo vamos dar sequência daquilo que temos aprendido estes dias sobre como andar com o Espírito Santo, amém? E antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir, deixa um like no vídeo, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, amém? E estamos aqui, né, para darmos continuidade sobre o que temos aprendido. Irmãos, que privilégio, que graça, que favor nós temos recebido da parte de Deus de aprendermos como andar com Ele na terra, andar com o próprio Deus morando em nós, querendo nos direcionar, querendo falar conosco, querendo nos levar a viver aquilo que Ele escreveu para nós nos desígnios eternos, amém? Então, é um privilégio nós aprendermos sobre esse Deus, amém? Então, faça esse favor, compartilha, deixa um like no vídeo. Vamos dar sequência ao nosso ensinamento. No vídeo anterior, né, nós começamos a falar sobre como andar com o Espírito Santo, mas durante, né, a gravação do vídeo, o Espírito Santo foi dando outras palavras e nós quase que não falamos muito sobre alguns pontos importantes que eu trouxe, né? E hoje vamos dar continuidade. E eu gostaria de abrir a palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que é o texto que nós estamos a basear o nosso ensino. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, amém? Glória a Deus, a palavra diz para nós vivermos pelo Espírito, amém? Não é viver segundo nós mesmos, não é viver segundo influências externas, não é viver segundo os outros, é viver pelo Espírito, viver direcionado pelo Espírito. Para você que é filho de Deus, como nós tivemos a ensinar no vídeo anterior, se você não tem o Espírito Santo em ti, se preocupa. Se você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, se preocupa. Se o Espírito Santo não tem falado contigo, se preocupa. E se ele tem falado contigo, você não tem lhe obedecido, também se preocupa. Há uma necessidade de nós se ajustar. Há uma necessidade de nós se aliançar com esse Deus, para que nós possamos viver aquilo que Ele quer, que Ele escreveu para nós, porque esta é a proposta. Desde o momento em que você se tornou filho de Deus, você é chamado, você é convidado a viver direcionado pelo Espírito Santo, amém? Desde o momento em que nós nos convertemos, irmãos, nós já não devemos viver mais segundo nós mesmos. Por isso é que a palavra nos ensina que não ameis o mundo nem o que no mundo há. Por isso é que Jesus disse que era necessário que ele subisse aos céus e ele enviaria a nós o Espírito Santo, porque ele sabia que nós precisaríamos do Espírito Santo para nós poder permanecer nele. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos permanecer na presença de Deus. O Espírito Santo quem nos revela Jesus. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. É o Espírito Santo que nos leva ao caminho. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Para nós andarmos nesse caminho, nós precisamos de uma direção. E quem nos direciona até Jesus, quem nos revela as profundezas de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso é que Ele está em ti, crente. Por isso é que Ele está em ti, filho e filha de Deus. Então, glória a Deus, vamos aprender mais sobre o Espírito Santo, amém? É muito, muito bom quando nós começamos a andar neste caminho, porque quando nós andamos nesse caminho de certeza que nós estamos seguros, porque o próprio Deus está conosco, amém? Se eu me lembro bem, da vez, no ensino passado, nós paramos no texto
que está em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Você que não gosta de ler Bíblia, mas assiste os meus vídeos, faz favor, comece a ler a Bíblia. Quando nós citamos os textos bíblicos, vai mesmo verificar na tua Bíblia, amém? Porque a palavra de Deus é a espada do crente. A palavra de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Se você quer conhecer Jesus, quer conhecer Deus, sem a palavra de Deus não tem como. Você que sabe ler, né? Você que tem essa oportunidade de ter uma Bíblia, né? Por mais que há pessoas que têm mais profundidade, mais comunhão com Deus, mesmo não sabendo ler, por meio da oração, por meio da busca incessante, o Espírito Santo que está dentro dele vai lhe revelando algumas palavras. Amém? Mas você que sabe ler, você que tem esse privilégio de ter Bíblia, tem pessoas que não têm esse privilégio de ter uma Bíblia, tem essa oportunidade de ler a palavra do próprio Deus. O próprio Deus te deu a lei, te deu a palavra. Então, ama essa palavra, pega nessa palavra, agarra a palavra, começa a ler a palavra e começa a viver a palavra, amém? Então, 2 de Coríntios 13, 14. Ai, glória a Deus. Vamos lá ver se eu consigo localizar. 13, 14 diz assim a palavra: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Anote aí, comunhão do Espírito Santo. Então, nós temos aprendido como andar com o Espírito Santo. E para que nós andemos com ele, é necessário alguns requisitos, é necessário nós aprendermos, né, alguns princípios da palavra de Deus para que nós possamos aplicar e assim começar a realmente andar com ele, ouvir a ele, ser direcionado por ele e ser guiado por ele enquanto nós estivermos na terra. Amém? E esse texto nos ensina que nós, cristãos, devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Nós temos aprendido, né, que andar com o Espírito Santo não é um momento, é um estilo de vida diário. E para que esse relacionamento se desenvolva, é necessário que haja comunhão. O que é comunhão? Comunhão é intimidade, comunhão é relacionamento, comunhão é o compartilhar, amém? Daquilo que está em nós, daquilo que há em nós. Então, Deus deseja, o Espírito deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, amém? E para que essa comunhão se desenvolva, para que essa comunhão seja palpável, é necessário haver o quê? Uma reciprocidade. Irmãos, vamos na prática, no nosso dia a dia. Para nós termos uma comunhão, intimidade com um amigo, mesmo com os nossos cônjuges, mesmo com algum familiar ou qualquer pessoa que seja, há necessidade de nós interagirmos, né? Há necessidade de nós também estarmos presentes quando ele necessita, de estarmos aí, de ouvirmos a ele e ele também nos ouvir. Assim, né, é que o relacionamento com o Espírito Santo é desenvolvido. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte. É muito importante para que você aprenda que desde o momento em que você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de ti, veio morar dentro de ti. E morando ele dentro de ti, qual é o objetivo dele, né, na vida do crente? Nós temos aprendido tudo que o Espírito Santo faz na vida do crente. E um dos propósitos, um dos objetivos é ele direcionar, ele guiar este crente. Então, para que este crente, né, seja guiado, seja direcionado, ele precisa ter comunhão, ter um relacionamento. E esse relacionamento, essa comunhão é desenvolvida quando há reciprocidade. Ele morando dentro de ti, amém? Nós aprendemos no texto de Efésios 1,
não me lembro agora do versículo, né? Que nós somos selados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro de ti, o Espírito Santo morando em ti, ele, né? Está aí para falar contigo, está aí para te ouvir, está aí para te direcionar, está aí para poder, né, desenvolver esse relacionamento entre Deus e o homem. Então, é necessário, né, nós falar com o Espírito Santo. É assim que o relacionamento, uma comunhão é desenvolvida, para que você conheça mais Ele. Você precisa falar com o Espírito Santo. Como é que você fala com o Espírito Santo? Como você fala com teu amigo, como você fala com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele está dentro de ti. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O mundo não entende. O mundo não vai entender, porque a palavra de Deus, né, é loucura para os que perecem, está escrito na Bíblia. O mundo não entende. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo não vai entender. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de ti, você começa a desenvolver a consciência de que Deus está contigo, Deus está dentro de ti. Então, você, né, é convidado, ou nós somos convidados a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então, pela fé, você precisa começar a desenvolver essa comunhão. Não seja incrédulo. Não passa anos e anos a girar no mesmo círculo. O Espírito Santo está dentro de ti, está escrito na palavra. Então, se a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está a ver ele, mas você sente ele. Você não está a ver o Espírito Santo, mas você ouve ele a falar dentro de ti. Então você precisa começar a desenvolver isso. Você precisa começar a conversar com ele. Falar ao Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado porque estás comigo. Eu te louvo, eu te agradeço. Espírito Santo me revela Jesus. Espírito Santo, algumas vezes já aconteceu comigo. Quando eu esqueço assim, estou a procurar muito uma coisa e, tipo, eu começo a ver, não, se eu continuar a procurar, vou demorar muito, não me lembro onde é que eu pus. Eu falo, Espírito Santo, por favor, me lembra onde é que eu coloquei aquilo. E olha, é incrível como aquilo acontece. Eu não ouço assim uma voz audível, amém? Mas é como se eu obtesse a resposta e eu vou num sítio e eu encontro aquela coisa. Mas anteriormente, antes de eu falar, né, de eu perguntar ao Espírito Santo, ou de pedir ajuda para que ele me mostrasse, eu estava aí a girar muito. Mas a partir do momento em que eu falo, né, Espírito Santo, mostra, por favor, que eu quero encontrar, né, o que eu estou a procurar, ele me direciona, né, e eu rapidamente encontro. Essa é uma experiência, assim, diária, né, que eu partilhei agora aqui com vocês. Mas, como nós estamos aqui a aprender, é sobre isso, amém? É sobre falar com o Espírito Santo. Falar com o Espírito Santo para que a nossa comunhão seja desenvolvida, amém? E além de nós falarmos, como é que um relacionamento é desenvolvido? Ele fala e nós fizemos o que? Ouvimos. Então, é necessário nós também ouvir o Espírito Santo, amém? Irmãos, irmã, você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo se você estiver cheio da carne. Você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo se você estiver cheio de preocupações, cheio de ansiedade, cheio das coisas deste mundo. Por isso a necessidade de se esvaziar de si mesmo. Por isso a necessidade de buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E a Bíblia fala, não vos inquietei por coisa alguma. E tipo, é necessário você se esvaziar das coisas deste mundo. É necessário, né, você manter uma vida de oração e se despir das coisas deste mundo, das influências malignas, dos entretenimentos que não te levam a Deus, entretenimento que te influenciam, né, a se afastar de Deus. É necessário você se esvaziar dessas coisas para você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso é que muitos de nós crentes estamos anos e anos. Sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, mas não sabemos exercitar, né? Ou então não temos a consciência total. E quando nós começamos a desenvolver a consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós, nós
temos dificuldade em ouvi-lo, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer dia, temos dificuldade de ouvir. Até falamos, Deus não fala comigo. Irmãos, Deus fala conosco de várias formas, várias formas. E uma das formas que Ele fala muito conosco, que Ele fala muito com o homem, é por meio do Espírito Santo, amém? Então, Deus fala não só por meio de profecia, não só por meio da palavra, mas Ele dentro de ti, Ele fala contigo, Ele quer falar contigo diariamente, quer desenvolver um relacionamento contigo. Então, além de você falar com Ele, você também precisa ouvi-lo. E como é que você vai ouvir? Quando você estiver conectado com Ele. Então, para que você consiga isso, como eu disse, é necessário você estar vazio das coisas deste mundo. É necessário mortificar a carne e vivificar o espírito. Amém? É necessário que o teu espírito esteja fortalecido, a tua carne esteja fraca, para você conseguir discernir, ouvir atentamente a voz dele dentro de ti. Porque quando você estiver cheio, né, das coisas desse mundo, muito preocupado com o trabalho, preocupado com a família, preocupado com os problemas, preocupado com tudo, né? Você não vai dar ouvido à voz dele. Ele até pode falar, vais pensar que é uma intuição, vais pensar que é uma coisa da tua cabeça, vais pensar, sei lá, Satanás vai roubar esse pensamento de ti, porque Deus, o Espírito Santo fala conosco, né? Dentro de nós, por meio dos pensamentos, intuições e tudo mais. E é necessário desenvolver isso. Isso não é da noite para o dia. Amém? Então, para isso é um processo. Então, há necessidade de você ouvir também a voz dele. E você também nós não conseguimos nos esvaziar da nossa carne e estar cheio, né, do Espírito e andar no Espírito sem nós ter vida de oração. Você não vai conseguir. Sem ter vida de jejum, não vais conseguir. Porque nós estamos em uma batalha espiritual diária terrível, ainda mais nesses últimos tempos. A maior guerra agora é afastar totalmente o homem de Deus. E para isso, Satanás tem muitos investimentos. Para isso, você precisa também se munir, né, com as armas espirituais. Como a Bíblia fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, essas fortalezas que o inimigo vem lançando na nossa mente, tudo que o inimigo lança conosco diariamente, você só consegue vencer por meio da oração e jejum. Então, é orando, é jejuando que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Aí, quando você começa a falar com ele e ele começa a falar contigo, o relacionamento começa a se desenvolver. Amém? A intimidade começa a se desenvolver. Então, é assim que nós mantemos a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, a partir de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, você que está aqui nesse canal, vamos desenvolver conscientemente as coisas espirituais, né? Não é mística. São, como é que eu posso dizer? É prática. É você ter consciência. O Espírito Santo está dentro de mim. Ele mora em mim e quer me guiar. Vou desenvolver um relacionamento com ele, vou falar com ele e ele vai falar comigo. Eu quero ouvi-lo, então vou me desligar de tudo para ouvir o Espírito Santo. Eu quero ser direcionado por ele, então vou fazer isso, fazer aquilo. É atitude, é consciência. Amém? Não é virem te tocar, te empurrar, te soprar. Não é um momento, né, de visitação na igreja, no culto. Não é sobre isso. Amém? É sobre uma vida direcionada por Ele. Amém? Então, dando continuidade para nós não enrolar muito, o outro passo, né, é, além de desenvolvermos a comunhão com Ele, é ser guiado por Ele, né? Nós estamos aprendendo sobre como andar com Ele. Então, Romanos capítulo 8, versículo 14, anota aí, diz assim a palavra:
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então você que está anos na igreja, você que não sente, né, que és guiado pelo Espírito Santo, se desconfia. Se desconfie, se conserte, porque é isso que Deus quer. Quando a palavra vem, não é para julgamento, a palavra vem para nos aliançar, a palavra vem para nos levantar, a palavra vem para nos fortalecer, não vem para nos colocar embaixo, amém? Não se sinta mal se você consegue identificar, né, que você não sente o Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito Santo. Mas o que deve se fazer desde o momento em que nós recebemos a verdade da palavra, né, é nos arrependermos. E arrependimento é o que nós temos aprendido aqui, é mudança de atitude. Então, não vale a pena estar a se culpar, estar a se condenar, estar a se criticar, né? Diante dessa palavra, a atitude correta é mudar de atitude. Então, se você noutrora não era guiado pelo Espírito Santo, a partir de hoje se arrependa e decida: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, a palavra está a dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não está a ser guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Você precisa começar a ser guiado pelo Espírito Santo para que você seja realmente filho de Deus. Porque, como eu disse no início, quando nós nos convertemos, nós somos convidados a andar por um caminho. E esse caminho é o caminho do Espírito. Amém? O Espírito Santo quer nos guiar. Amém, irmãos? O Espírito Santo quer te guiar, o Espírito Santo quer me guiar. Não só hoje, não só amanhã, todos os dias, todos os dias. Amém? Ele quer nos guiar nas nossas decisões. Ele quer nos mostrar o caminho certo. Ele quer nos dar discernimento espiritual. Para que tudo isso aconteça, é necessário nós deixar que Ele nos guie. Amém? A partir de hoje, a partir desse ensino, não seja mais direcionado segundo você mesmo, segundo a influência, o sistema deste mundo. Amém? Permita que o Espírito Santo dirija as tuas decisões. Tem decisão importante para você tomar na tua vida em particular. Tem decisão importante para tomar sobre qualquer área da tua vida. Peça direção ao Espírito Santo. Não vamos cair no erro, no engano de não ser direcionado por Ele, porque vamos sofrer muito. Eu tenho muitos testemunhos, muita coisa, né, que eu tenho vivido na prática e várias situações. Estou trazendo aqui um exemplo que eu vivi durante esses poucos anos de crente, né? Se eu tivesse pedido direção, se eu deixasse que o Espírito Santo me guiasse nas minhas decisões, várias situações que eu vivi seriam impedidas de ser vivida, porque o Espírito Santo, quando dirige, ele te mostra o caminho certo. Quando ele te dirige em alguma decisão, aquela decisão se alinha com aquilo que Deus quer para ti. Então, vamos parar, nós que somos cristãos, vamos parar de ser direcionados por este mundo. Por isso é que nós ficamos muito ansiosos. O fulano conseguiu alguma coisa, o fulano está em algum lugar, nós também já queremos o do outro, já queremos estar onde não é para estar. Por quê? Porque nós não estamos a ser guiados pelo Espírito Santo, estamos a ser guiados pelas nossas emoções, pelas nossas motivações, pelas circunstâncias. As circunstâncias não podem nos direcionar. Amém? É o Espírito Santo que tem que direcionar o Filho de Deus. Eu, inclusive, me lembro que eu partilhei, né, com algumas irmãs que essa experiência recente, né, eu sempre quis muito trabalhar no hospital.
sempre quis muito trabalhar no hospital lá desde Angola, com a formação, né, que eu tenho de auxiliar de farmácia. Lá em Angola, quando a pessoa conclui o médio, o sonho é entrar no estado para depois continuar a fazer o superior e tudo mais. E, enfim, né, resumindo, né, emigrando, estando aqui em Portugal, eu consegui, né, tive a oportunidade de entrar, né, para trabalhar no hospital público. Mas só que, irmãos, o Espírito Santo já tinha me direcionado tudo o que eu tinha que fazer no tempo em que eu fui me inscrever para o concurso público. O Espírito Santo já tinha me dado o passo a passo, né, sobre o que eu tinha que fazer nesse tempo, mas infelizmente direcionado pelas emoções, direcionado pelas influências, pelas circunstâncias. Porque muitas das vezes o que o diabo vai fazer? Ele vai criar cenários, vai criar circunstâncias para te levar fora da vontade de Deus, fora da direção do Espírito Santo. Então, as circunstâncias, as motivações, eu não consultei a Deus. Eu simplesmente pensei, é o meu sonho, então se isso está a acontecer, porque é Deus. Quantos de nós fizemos isso? Né? Satanás também pode trazer uma proposta para ti. Tem coisas que Deus quer te dar, mas ainda não é o tempo de você receber. Tem coisas que Deus, né, quer te dar de um outro jeito também. Sei lá, Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Deus tem planos, né, e futuro, esperança para cada um de nós individualmente. Aquilo que Deus escreveu na minha vida não é o que escreveu na vida da irmã fulana, do irmão fulano. São coisas diferentes. Então, quando nós, né, não ouvimos, ou seja, não deixamos que Ele dirige nas nossas decisões, nós acabamos por errar no caminho. Então foi isso que aconteceu, né? Apesar de tudo aquilo que eu contei, que era um sonho, que era uma oportunidade, que não era para eu estar ali. Não era para eu estar ali. E, tipo, eu já sabia que era para fazer outra coisa, mas as motivações e influências e circunstâncias me levaram a ir. Irmãos, eu só sofri. E as consequências, quem sofre é você. Você vai sofrer porque não era. Se você, né, é filho de Deus, Deus quer trabalhar contigo, Deus quer te levar num caminho. Então, esse caminho que Deus escreveu para ti, que Deus quer te levar a andar, né? Você tem que frequentemente, né, se ajustar, consultar, ouvir a Ele, para que você não saia desse caminho, porque quando você sai desse caminho, você sofre as consequências. Amém? Então, é isso. Quando nós tomamos decisões, desde o momento que nós estamos na luz, no reino da luz, quando nós tomamos decisões que não são dirigidas pelo Espírito Santo, decisões que não fazem parte do propósito de Deus na nossa vida, nós acabamos por sofrer. Podes até não sofrer, vais atrasar o processo de Deus na tua vida. Aquilo que era para Deus fazer naquele tempo, Deus já não vai fazer. E quando nós perdemos alguma coisa dos céus, Deus já não vai nos dar a mesma coisa depois. Vai trabalhar conosco de uma maneira diferente, porque Ele é Deus de misericórdia, né? Mas não vai receber mais a mesma coisa, não vai receber mais a mesma bênção. Amém? Por isso é necessário ser dirigido pelo Espírito Santo. Você que quer casar, você que quer tomar passos importantes na tua vida, quer mudar de casa, quer fazer, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer, né? Peça a direção ao Espírito Santo nas tuas decisões. Senão vais sofrer, vais atrasar o processo de Deus na tua vida, né? Esse é o exemplo real que eu trouxe aqui para vocês, né? Para terem noção de que muitas das vezes, quando isso acontece, eu creio que vocês também, se vocês têm procurado andar, né, com Deus, creio que vão se identificar quantas decisões você já tomou,
quantas decisões não era para tomar daquele jeito, você tomou porque por causa das motivações, das circunstâncias difíceis, de N coisas, né? Mas não segundo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aí dentro de nós, né? Está aqui dentro de nós para nos direcionar, para nos fazer tomar decisões certas. Então, a partir de hoje, de agora, sempre que tiveres que tomar uma decisão, peça direção ao Espírito Santo. E Ele vai te direcionar, amém? Porque é para isso que Ele está dentro de nós, para nos dirigir, amém? Para nos levar ao caminho certo. E você consegue identificar que uma decisão, né, que você tomou é de acordo com a vontade de Deus quando você sente paz, quando está alinhado com a palavra de Deus. Se você tomar uma decisão, a palavra de Deus reprova aquilo, é porque não é Deus que quer que você faça aquilo. Se você sente uma inquietação, não sente paz, também não é de Deus. Se você vê que aquilo tem boa de atrapalhação, boa de problema para você conseguir, também não é de Deus. Diferente, né? Tipo, tem coisas que Deus traz para nós, né? Mas para nós conseguirmos, nós temos guerras espirituais, né? Satanás se levanta, é necessário ter discernimento. Mas tem aquelas coisas que vêm na nossa vida, ou é uma oportunidade que nós podemos ter, mas tipo, acontece boa de coisa, como, tipo, as circunstâncias não se alinham, tá a ver? As circunstâncias não se alinham, desculpa o termo, tá a ver? As circunstâncias não se alinham, aí você consegue identificar, não, isso não é nada de Deus. Se fosse de Deus, a direção seria essa, aquilo. Por isso a necessidade de ter um discernimento do Espírito. Se você não tem esse dom, busque, amém? A Bíblia fala, busque os melhores dons, principalmente de profetizar. E o de profetizar é um dos melhores. E também o dom de discernimento do Espírito é muito, muito importante para nós não errarmos no caminho, amém? Então, Ele guia as nossas decisões e nos mostra o caminho certo. Ele quer nos mostrar o caminho certo em todas as circunstâncias, em todo momento, em todas as decisões. Ele quer nos mostrar o caminho certo. Ele quer nos mostrar onde andar, como fazer, como falar, como agir, como vestir. Ele quer nos ensinar, quer nos mostrar tudo isso. Você é crente que não vive tudo isso é porque você não se permite. Eu às vezes, né, já falei aqui no canal sobre a tua vestimenta, mulher, sobre aquilo que você usa, né, sobre os lugares que você frequenta. Muitas das vezes não é necessário virem te pregar, te ensinar. Se você tiver o Espírito Santo dentro de ti, você quer que Ele te mostre o caminho certo, Ele vai começar a te falar, não usa isso, não vai assim, não fala assim, não age assim, não vai ali, não assiste isso, não assiste aquilo, não ouça isso, não ouça aquilo. Ele vai falando, vai te mostrando o caminho certo, vai te guiando. E se você, né, não é guiado em tudo isso, precisamos muito ser, como é que eu posso dizer, nos ajustar, porque essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente, amém? E o Espírito Santo te guiando, ele também quer te dar discernimento espiritual. Como eu disse, nós precisamos de discernimento espiritual para saber como falar, para saber a influência que está por detrás de alguma coisa. O dom de discernimento de espírito é um dos dons que eu considero assim muito, muito importante na vida individual de cada crente, para que ele não seja influenciado negativamente de uma maneira externa por outras pessoas. Quando você tem o dom de discernimento do Espírito, você consegue identificar as motivações, as intenções que estão por detrás de alguém ou de alguma coisa. Amém? Então você precisa de discernimento espiritual. O Espírito Santo dá esse discernimento. Muitas das vezes tem coisas que estão na nossa vida que não era para estar. Tem situações
que nós estamos a viver que não era para viver. Como é que você vai identificar isso? Não, não é para estar aí. Não, não é para fazer aquilo. É por meio do discernimento. É por meio do discernimento do certo e errado. E eu ainda hoje estava a falar com a minha irmã como nós crentes temos perdido, né, a consciência do discernimento do certo e errado. Até o mundano que está no mundo, você lhe explicando alguma situação, ele vai falar, não, isso é errado. Mas o crente não está conseguindo ver que é errado. Por que ele não está conseguindo ver que aquele caminho é errado, que aquilo é errado? Porque ele já perdeu o Espírito Santo, já não tem consciência, já não tem discernimento do certo e do errado, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Então, nós precisamos do Espírito Santo em nós. E Ele também quer nos dar discernimento. Tem um barulho no fundo de um carro, não sei se vocês vão ouvir aí, mas graças a Deus creio que não vai interferir no áudio. E outro passo para andar, né, pelo Espírito é negar a carne. Gálatas 5:17 diz: a carne milita contra o Espírito. Amém? A tua carne, o teu velho homem milita frequentemente contra o Espírito. Ou seja, a tua carne não quer fazer a vontade do Espírito. A tua carne não quer andar segundo a vontade do Espírito. A tua carne não quer fazer a vontade do Espírito Santo. A tua carne não quer obedecer a Deus. A tua carne não quer ler Bíblia. Não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer fazer nada que agrada a Deus. Por isso é que Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso a necessidade de negar a carne, de mortificar a carne, para que você consiga viver, né, pelo Espírito, para que o Espírito Santo te direcione, para que o Espírito Santo, né, seja teu amigo, teu companheiro. Você precisa mortificar a carne. Mortificar a carne. Como é que nós mortificamos a carne? Não fazendo a vontade da carne. Por isso é que Jesus disse que se teu olho direito te escandaliza, arranque-o. Se a tua mão ou teu braço, né, te escandaliza, corte-o. É necessário você tomar decisão de não satisfazer a vontade da carne. A força você vai buscar em Deus. A força você vai buscar em oração. Mas a decisão quem toma é você. Por isso é que não é só orar, é também vigiar. Amém? Para que isso aconteça, para que você mortifique a carne, é necessário você negar, crucificar as vontades, as paixões da carne. Amém? O pecado não é para você lhe enfrentar, o pecado é para você lhe fugir, o pecado é para você negar. A carne é para você crucificar, não é para ficar, né, a falar, deixa só isso. Tipo, tá vindo um mau pensamento, tá a se deixar levar. Repreenda logo. Tá vindo um mau desejo, tá a se deixar levar. Não se deixa levar. Jejue logo, ore logo, começa a tomar decisões rápidas, porque Satanás se aproveita dessas coisas. Por isso é que no ensino que nós temos aqui no canal sobre as obras da carne, nós aprendemos como é que Satanás age por meio das obras da carne, né, para nos fazer pecar. Então, é necessário nós resistir ao pecado. Resistir ao pecado. Se você sabe que você, né, como é que eu posso dizer, tem tendência, né, a cair em certos pecados, porque a Bíblia fala, e nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. Se você sabe que tem alguma coisa que você tem fraqueza, não vai lá. Se você sabe que não é para fazer certas coisas, não faça. Luta com todas as forças que você tem, mas resista ao pecado, para que você consiga andar a viver pelo Espírito, porque a tua carne, né, milita contra o Espírito. E também a outra maneira é viver em santidade. Irmãos, é Deus quem santifica o homem. A Bíblia fala: sede santo como é santo aquele que vos chamou. É necessário nós
sermos santos, para que nós possamos vencer a carne e viver pelo Espírito. E como é que esse processo de santificação ocorre na vida do crente? Não é da noite para o dia, é um processo constante, é Deus santificando o homem, mas você precisa tomar atitude, você precisa se separar. Eu estive a pesquisar, né? Santidade. Santidade, em outras palavras, é consagração. É consagração, é separação, é se dedicar totalmente, né, a Deus. Então, você precisa disso, crente. Nós precisamos disso, né? Se consagrar. Como é que esse ato de consagração acontece na prática? Não é falar, eu sou santo, não é falar, eu estou a se consagrar, também não é um tempo, é deixar, né? Que você pertença totalmente a Deus. Não é que você vai ser perfeito, não é que você já não vai errar, mas é deixando que Deus te santifique, tomando atitude, né? Deixando de fazer o que é errado, deixando de ouvir as coisas do mundo, músicas do mundo, filmes que têm muita prostituição, violência, coisas que não te edificam, que só alimentam mais a tua carne. E esse alimento que você dá à tua carne é que te afasta de Deus, é que faz com que você não viva pelo Espírito. Então, você precisa se santificar. Santifica os olhos, santifica a boca, cuidado com o que fala, santifica os ouvidos, santifica os pés, vê onde você vai, amém? A santidade, né, é Deus na vida do homem, tornando o homem semelhante a Ele, porque Deus é um Deus santo. Então, nós precisamos andar na santidade para que o Espírito Santo, né, nos direcione, a carne seja mortificada. E para isso, né, para nós não fazer a vontade da carne, nós precisamos fazer escolhas. Como eu disse, não é enfrentando, é fazendo escolha, é resistindo, né? Decida não fazer mais aquilo que desagrada a Deus. Decida não fazer mais aquilo que agrada a tua carne, entristece o Espírito Santo. Isso não é automático. Exige decisões diárias. É na prática, todos os dias você tem uma guerra, todos os dias você tem uma luta, todos os dias você precisa vencer a tua carne. A tua carne não quer orar, mas você precisa vencer a tua carne. A tua carne não quer ler a Bíblia, mas você precisa tomar a decisão de ler a Bíblia. A tua carne não quer que você jejue, mas você tem que jejuar. A tua carne não quer que você, né, santifique todo o teu ser a Deus, mas você precisa tomar essa decisão, amém? Então, para que nós andemos com o Espírito Santo, para que a nossa carne seja mortificada, o Espírito seja vivificado em nós, nós precisamos tomar essas decisões.